A seguir, Hora da Notícia. Deputados gaúchos tomam posse hoje à tarde em Porto Alegre. Gilberto Capuani é o nosso entrevistado de hoje na série que estamos apresentando durante esta semana com os deputados eleitos aqui pela região. As mudanças na declaração de imposto de renda deste ano, período para declarar, começa em março. E ainda hoje tem espaço para falar da música popular brasileira, é o quadro Batuque com o Gerson Ponte, da Rádio UPF. Hoje é quinta-feira, é 31 de janeiro, é hora da notícia. Em março, milhões de brasileiros começam a fazer a declaração do imposto de renda. Entre as mudanças nas regras para este ano está a obrigatoriedade de informar o CPF de cada dependente, o número da matrícula do imóvel, se for casa própria, o número do Renavan do carro e o CNPJ do banco, onde o contribuinte tem conta. O Gustavo é advogado desde 2009. A partir de 2011, deixou de ser isento e começou a fazer a declaração do imposto de renda. Ele é daqueles caras organizados, separa as declarações em pastas e já está com a documentação para este ano bem encaminhada. Que é importante a organização, os documentos, para que quando chegue a data perto para você com um contador, com o teu contador, você apresentar os documentos, que as pessoas não esqueçam e não falte nada, né? Isso inclui as despesas como médico também, dentista? Médico, dentista, psiquiatra, psicólogo, né? Todas as que estão lá no regulamento para que faça a dedução de imposto de renda. Ainda falta para o Gustavo os extratos de banco, que ele vai solicitar no início de março. Ele alerta para o cuidado de quem fez alguma venda de veículo. As pessoas que têm um veículo declarado em imposto de renda, às vezes vendem e esquecem de tirar a cópia do DUT, que é da transferência. Por que vende, acaba esquecendo? E é, na verdade, um documento importante, porque você tem que informar para a Receita que esse veículo se encontra em outro CPF, porque outra pessoa comprou. E, normalmente, as pessoas, às vezes, esquecem de tirar essa cópia do DUT. Neste escritório trabalha o Gustavo Ferres. Ele é presidente do Sindicontábil de Passo Fundo. A entidade tem mais de 80 anos de atuação na cidade. Gustavo destaca a importância de procurar um profissional contábil para fazer a declaração. Um erro, uma omissão de informação gera muitos problemas para o contribuinte. Então, assim, o ideal é sempre que ele busque um profissional. Passo Fundo, ele tem muitos escritórios, muitos profissionais muito bem gabaritados que têm condições de dar essa orientação para o profissional, para o contribuinte. Por exemplo, a multa pode ser de quanto? Assim? Pode chegar a 175 do valor que deixou de ter sido informado. O imposto de renda é um valor descontado todo ano no rendimento do trabalhador assalariado e autônomo, e também da empresa. E para saber que pessoa deve declarar, é muito simples. Se você não teve rendimentos até o valor de R$ 28.559,70, aí você está isento, não precisa fazer a declaração. Agora, quem ganhou acima desse valor, precisa declarar. A Receita Federal ela tem condições de rastrear todas essas informações, inclusive o próprio contribuinte tem condições, possuindo um certificado digital, de baixar a própria declaração de imposto de renda e verificar as fontes de rendimento como uma maneira mais segura para ele não esquecer de nenhuma informação. Também quem recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, acima de R$ 40 mil, e aí coloca-se juros de poupança, aplicações financeiras, 13º salário, prêmios de loterias, operações em bolsas de valores, entre outros, deve fazer a declaração. E mesmo sendo isento, a pessoa que tiver um patrimônio acima dos R$ 300 mil, e nesse caso se considera dinheiro em banco, carro, imóvel, precisa fazer a declaração. Acesse o site da Receita Federal, vai ter lá o item downloads lá para ela fazer baixar o programa e fazer o preenchimento. Mas é importante, né, que ela tenha toda a documentação em mãos antes de começar a fazer o preenchimento. A partir desse ano, passa a ser obrigatório informar o CPF de cada dependente, o número de matrícula do imóvel, se for casa própria, o número do Renavan do veículo e o CNPJ do banco onde a pessoa tem conta.
Para esse ano está tudo já separado, né? Graças a Deus, está tudo aqui já separadinho, as notas já estão todas guardadas do ano 2018, né? Eu sempre deixo já organizada para justamente isso, para facilitar o meu controle dentro da minha vida pessoal e também para o meu contador para fazer a declaração. E hoje é dia de posse dos deputados estaduais. E esse é o assunto com a jornalista Zulmara Colucci. Zulmara. Pois é, Thaís. Hoje é dia de posse dos deputados estaduais. A sessão solene está marcada para as 14h, com a presença do governador Eduardo Leite. Dos 55 deputados que tomam posse, 27 já são parlamentares da casa. As demais 28 vagas da 55ª legislatura serão ocupadas por novos nomes, o que representa uma renovação de 50,9%, percentual superior ao registrado nas eleições de 2014 e 2010, quando a renovação não chegou aí a 40%. O número de bancadas aumentou de 13 para 17. Passo Fundo está representado nos dois grupos. Matheus Wesp, do PSDB, faz estreia no parlamento e Gilberto Capuani, MDB, vai para o 4º mandato. A região tem ainda outros 2 deputados de Marau, que são Vilmar Zanquim, MDB, e Sérgio Turra, progressista, eleitos para o 2º mandato. Dentro do rodízio partidário na mesa diretora, caberá ao deputado do PTB, Luiz Augusto Lara, comandar a presidência da Assembleia neste primeiro ano. E hoje pela manhã, o governador Eduardo Leite apresentou um relatório preliminar das finanças do Estado, que não são nada animadoras. E também apresentou o calendário de pagamento dos servidores. Recebem hoje os que ganham até R$ 1.100, no dia 11 de fevereiro os que ganham até R$ 2.250 e nos dias 12, 13 e 14 de fevereiro serão pagas as demais faixas salariais. Obrigada, Zulmara, pelas informações e a gente espera por você amanhã na sexta-feira para fechar a semana com os assuntos mais importantes. Amanhã tem posse dos deputados federais e dos senadores. Obrigada, Zul. Até amanhã. Olha, e amanhã, sexta, não vai ter atendimento na farmácia central de Passo Fundo. A farmácia vai estar fechada para a troca de fiação do prédio. O atendimento ao público será retomado na segunda-feira, dia 4. Depois do intervalo, Gilberto Capuani é o nosso entrevistado de hoje na série com os deputados eleitos aqui pela região. Nós já voltamos. Olha, o calor que tem feito nos últimos dias está acima da média para janeiro, mas o histórico revela que Passo Fundo já registrou temperaturas bem elevadas. Neste mesmo mês, em 1998, fez 38 graus e em 2005 os termômetros chegaram a 35 graus. Vamos ver agora como é que fica a previsão para os próximos dias. Previsão de uma sexta-feira com pancadas de chuva durante o dia e as temperaturas continuam altas, mínima de 20 e máxima de 33 graus. Para o sábado, a previsão marca tempo chuvoso durante todo o dia e não está descartada a possibilidade de temporais, mínima de 17 e máxima de 30 graus. Gilberto Capuani, do MDB, assume hoje o seu 4º mandato como deputado estadual. E é com ele que encerramos a série de entrevistas dos representantes da região no Parlamento Gaúcho. Eu sou o deputado estadual Gilberto Capuani, do MDB. Estou assumindo agora o 4º mandato como deputado estadual. Tive 3 mandatos como prefeito de Sertão, um mandato de 6 anos, 2 mandatos de 4, uma parte de um mandato como deputado federal e agora estou indo para o 4º mandato como deputado estadual. Obrigada, deputado Gilberto Capuani, por estar aqui na UPF TV. O senhor representa aqui a região do Planalto e também do Alto Uruguai. Exatamente. O Alto Uruguai sempre foi onde surgiu a minha candidatura, desde a primeira como deputado estadual. E agora, a incorporação de Passo Fundo. Pela primeira vez, eu fui candidato do MDB de Passo Fundo e aumentei
consideravelmente a votação tanto no Alto Uruguai como aqui em Passo Fundo e na região da Grande Passo Fundo. Dos 55 deputados estaduais, só 27 estão retornando. A renovação é mais de 50%. 4 deputados apenas aumentaram a votação. Eu sou um dos 27 que está retornando e um dos 4 que aumentaram a votação. Entre o balanço do último mandato e a sua projeção para o próximo mandato, o que o senhor pretende manter ou o que o senhor pretende mudar? Nós, no último mandato, nos ativemos muito na questão da reestruturação do Estado. O Estado gastava e continua gastando mais do que ele arrecada. E nós pretendemos continuar apoiando para que o governo faça com que o Estado gaste aquilo que ele efetivamente arrecada. Nós trabalhamos muito a questão da segurança pública, inclusive eu presidi a Frente Parlamentar em Defesa da Segurança Pública, aumento do efetivo da brigada, equipamentos, veículo, armamento, a questão de infraestrutura. Muitos municípios nossos ainda não têm o acesso asfáltico, nós restauramos mais de 90% da malha rodoviária do Estado. Tem aqui, especificamente, em Passo Fundo, a questão do aeroporto, que já está assinado o contrato e agora, em fevereiro, deverá ser dada a ordem de início das obras do aeroporto de Passo Fundo, a questão da duplicação do trecho urbano da BR-285, a questão da Transbrasiliana, a remodelação dos trevos de acesso a Passo Fundo, especificamente a questão da 324, são 4 trevos. Então, a gente pretende dar a questão da saúde, ter uma grande preocupação do atraso do Estado com os hospitais, criando problema de gerenciamento por parte dos hospitais do interior do Estado. Então, dá continuidade a esse trabalho. Bom, muda alguma coisa politicamente em relação ao novo governo, a atuação do parlamentar? Muito pouco, porque essa eleição foi uma eleição sui generis. No segundo turno foram a disputa entre 2 candidatos que tinham 2 projetos muito semelhantes, com muitos poucos pontos de divergência. Então, nós optamos por apoiar agora o governo Leite na Assembleia Legislativa, porque é um projeto semelhante ao projeto do governador José Ivo Sartori. O que o governador tem que enfrentar para resolver ou tentar amenizar essa situação de crise que o Estado vive? Ele tem que reduzir a despesa. Nós temos uma grande despesa com pessoal. O Estado consome 73% da sua receita com pagamento de pessoas. Tem uma folha muito pesada na questão de aposentados. Então, o governo vai ter que rever isso de alguma forma. E nós vamos estar lá para discutir isso, aperfeiçoar os projetos e aprovar, ajudar a viabilizar o Estado do Rio Grande do Sul. Bom, o governador tem tido um diálogo diferente com a Assembleia Legislativa. O senhor acha que ele encontra respaldo na Assembleia para os projetos que são necessários ao Estado? Vai depender muito dos projetos, mas de toda forma, essa maneira dele de dialogar com os deputados, ele está recebendo cada um individualmente. Aí eu devo conversar com ele na semana que vem. Eu acho que isso é altamente positivo e pode vir em benefício do Estado do Rio Grande do Sul. Tá certo. Deputado Gilberto Kapoani, muito obrigado pela sua presença aqui na UPF TV. Obrigado também. Toda quinta-feira tem espaço aqui no Hora da Notícia para a gente falar da música popular brasileira. É o quadro Batuque com o Gerson Ponte, da Rádio UPF. Para hoje temos Lenine, Gerson. Lenine. Thaís, aniversários são importantes, mas quando é cheio é mais bacana, né? Então o Lenine, bonito. Sábado agora, 60 anos, ele é de Pernambuco, ele veio um pouquinho antes daquela geração ali de Nação Zumbi, Mundo Livre, é um cara fundamental, não só lá, como no Brasil também. Mas hoje eu quero falar pouco e ver mais, ver e ouvir. Ele lançou agora recentemente um disco chamado Em Trânsito, que tem lá uma música chamada Intolerância. Presta atenção nessa letra aí. Ela vem decidida, é um trem cruzando a avenida. Ela vem pra lá de atrevida,
grito. E se tem alguém que eu evito é ela. Traz em cada mão o desassossego. Vai furar no chão um buraco negro. Tem que ter razão quem saiu do jogo dela. Ela vem e vem decidida. É um trem cruzando a avenida. Ela vem pra lá de atrevida. Ela, lá vem ela tá na adrenalina. Vem, já dobrou a esquina. Vai entrar rasgando a cortina. Ela ainda lá e já me maldizendo. Sinto seu olhar quase engrandecendo. É como um vulcão desadormecendo. Ela, lá vem ela. Do Batuque, agora a gente vai para o Clube do Samba, Gerson. Mais um sessentão, domingo, Zeca Pagodinho. Vamos fazer um especial com ele, bem bacana, domingo, meio-dia. Rádio PF 99.9 em Isso Passo aí. Fundo. Obrigada, Gerson. Eu não sei se tu vai querer ficar aqui agora, o assunto é de dar água na boca. Formigão. Doces. Então tá, Vamos vamos lá. assistir então. Olha só, cupcakes, doces, bolos artesanais e decoração que nem parece que é feita para comer. Os trabalhos da confeitaria evoluíram tanto nos últimos anos, assim como a valorização dos profissionais. Reveja essa reportagem. Já imaginou comer um pedacinho de um urso? E de um elefante? Ou que tal um jardim de rosas? Sim, é possível. O trabalho dos confeiteiros e dos cake designers tem essa missão: transformar sonhos em gostosuras. A gente faz com as características da pessoa ou do que a pessoa gosta, né? Então, eu acredito que seja por isso que os bolos com decoração estejam tão em alta, né? E também a gente vê muitos programas de TV hoje, como Batalha Confeiteiros, o Bud, e as pessoas acabam querendo trazer um pouquinho disso aqui para Passo Fundo. A minha especialização é em confeitaria americana, mas eu me encantei realmente com os bolos e a cada bolo é um desafio. Eu encaro cada projeto como um desafio novo, é uma meta a ser cumprida. Então, trabalhar com açúcar, você não tem monotonia, você tem prazer e muitos desafios. É uma tendência que tem ganhado as mesas de aniversários, casamentos e outras comemorações e que movimentou no último ano mais de 90 bilhões de reais no país. Os bolos e os cupcakes são produções gastronômicas e artísticas com resultados que são de encher os olhos. A carioca Dani Hollenberg, desde criança, é apaixonada pelo universo culinário. Depois de viver no mundo dos negócios, em 2006, resolveu fazer daquilo que era hobby uma profissão. Eu fui pega assim meio que de surpresa por reveses da vida, né, que todo mundo tem, e eu resolvi largar tudo e investir na confeitaria. Minha família achou que eu estava surtando e eu investi no mundo do açúcar. Me qualifiquei, viajei, estudo muito, estudo o tempo inteiro. Leio, internet, viajo, faço cursos, além de ministrar cursos. Ela assina a autoria de um site e uma página no Facebook que recebem o nome de Umbigo no Fogão. Dani já deu aulas na Inglaterra e nos Estados Unidos. Em 12 anos, foram muitos cursos, livros, muitas viagens e muita vontade de transformar ideias em doces. O pedido do cliente acaba se tornando um desejo para a gente de alcançar. Às vezes o cliente faz um simples pedido, mas a vontade da gente de se desafiar acaba tornando aquilo ali uma obra de arte em açúcar. Tem modelagens que eu faço que demoram 10, 12 horas para serem concluídas. Então, são projetos que demoram dias e que hoje em dia começaram a ser bastante valorizados, inclusive pelos clientes. Eu tenho clientes que hoje em dia já sabem, eles já estão se educando, até em função dos programas, dos reality shows, eles sabem
sabem o trabalho que dá, a grande maioria ainda não, mas alguns já sabem e acabam entendendo que é um trabalho artístico, não é simplesmente um trabalho gastronômico. Mas aqui, bem pertinho da gente, tem quem se aventure nesse mundo de delícias. Mari entrou no ramo em 2011. Antes, atuava como designer em uma agência de comunicação. No início, o carro-chefe eram os cupcakes. Hoje, os bolos, que mais parecem enfeites. E hoje os bolos estão totalmente em alta, principalmente personalizado, porque a gente faz único e exclusivamente para a pessoa. O mercado é ousado e é preciso ser detalhista, ter criatividade, ficar atento às tendências e, acima de tudo, compreender os desejos dos clientes. Isso me satisfaz muito. O retorno dos clientes, do consumidor é muito grande. É positivo, porque a gente trabalha com os sonhos das pessoas, né? E isso me realiza, porque você entregar o bolo, muitas vezes as pessoas se emocionam porque o sonho dela está ali naquele bolo. A estimativa do Instituto Tecnológico de Panificação e Confeitaria é de que, nos últimos 2 anos, o número de confeiteiros tenha quase dobrado no país. Mas ainda há espaço para expansão. O setor de confeitaria representa apenas 10% do mercado de panificação. Mari, por exemplo, aposta no trabalho manual. Tudo aqui é feito à mão, desde o corte das massas dos bolos até os enfeites de pasta americana. 95% dos meus trabalhos são feitos à mão, modelado, não tem molde. É olhando, tentando, sabe? Até ficar do jeito que eu quero. Eu sempre estou em busca de novidades, de tendências, né? A maioria, a tendência sempre vem de fora, né? Então, eu estou sempre buscando me especializar, pesquisando, estudando, tem que ser, né? Porque vai mudando. Uma hora o bolo é mais arredondado, outra hora o bolo tem as quinas mais retas. É tanta coisa linda que muitas vezes dá pena de experimentar. O programa de hoje termina aqui. Confira também a página da UPF TV no Facebook e fique por dentro de todo o nosso conteúdo. A gente volta amanhã ao vivo, ao 12h30. Obrigada pela sua companhia e até lá.